Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio, e eu gravo aqui um pouquinho do que é que os mercados vão prestar atenção na agenda da política nessa semana. Uma semana em que, mais uma vez, a gente vai ter pelo menos uma tentativa de resolução do impasse sobre o orçamento aprovado no final de março, sancionado em abril, mas que ainda tem problemas que tentam ser solucionados pelo time econômico. O governo enviou um projeto de lei para recompor perto de 20 bilhões de despesas obrigatórias que tinham sido subestimadas, e os deputados e senadores tentam dividir esses recursos para pegar uma parte deles para obras de infraestrutura. O governo tenta manter essa recomposição intacta, mas negocia com os deputados e com os senadores uma parcela de outros recursos para atender a essas demandas vindas dos parlamentares. Se houver acordo, se houver um meio termo ali entre o que querem os deputados, senadores, o governo e o time econômico, há possibilidade de que seja convocada a sessão do Congresso Nacional, mas de novo, isso depende de um entendimento que ainda não foi encontrado. A gente tem também nessa semana duas promessas importantes ali na agenda legislativa. A primeira delas diz respeito à medida provisória da Eletrobras, que foi anunciada ali na semana passada, que deve ser incluída na pauta da Câmara dessa semana. O deputado Elmar Nascimento, que é o relator da proposta, apresentou na semana passada um parecer prévio que ainda depende de modificações para que possa ir a voto nessa semana. Se ele acatar as alterações sugeridas pelo governo, negociar um ponto ou outro com os colegas deputados, é possível que o projeto seja aprovado já nessa semana. Caso contrário, se houver uma insistência no parecer, como foi apresentado na semana passada, vai depender de um pouco mais de negociação. A gente lembra, essa medida provisória precisa ser concluída até o dia 22 de junho, votada também pelo Senado Federal, do contrário perde a validade, e a gente lembra o ambiente no Senado, ali não é dos melhores por conta da CPI da pandemia. Outro ponto importante da agenda legislativa é a reforma tributária. O presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira devem apresentar um cronograma, uma espécie de plano de trabalho para a discussão desse tema, que ainda não tem convergência também dentro do Congresso. A gente teve a apresentação de um relatório final, de uma PEC que trata de tributos também estaduais e municipais, mas o presidente Arthur Lira pretende ali fazer uma divisão dessa temática em vários projetos de lei separados. Esse cronograma tende a ser apresentado nessa semana também. Últimos dois pontos, a gente tem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a apresentação do parecer sobre a reforma administrativa, o parecer pela constitucionalidade dessa proposta. A partir da apresentação desse texto, concede-se ali um prazo de 2 sessões para os deputados estudarem e fazerem a votação. Então a gente tem a possibilidade de que o parecer de admissibilidade da reforma administrativa seja votado já nessa semana. A partir daí é instalada uma comissão especial, que tem até 40 sessões para fazer a discussão, e aí sim a proposta vai à votação no plenário e depois segue para análise dos senadores. Por último, a gente tem uma agenda cheia na CPI da pandemia. São 2 depoimentos os mais importantes, que tendem a trazer um pouco de instabilidade e manter ali o desgaste que tem sido sofrido pelo governo. O primeiro deles, na terça-feira, do ex-chanceler Ernesto Araújo, que foi responsabilizado pelo Congresso ali por conta do atraso na chegada de insumos e de vacinas de países de fora. E o segundo, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esse é um dos depoimentos mais esperados ali da pandemia. Ele tem um habeas corpus que permite a ele que fique calado durante questões que podem incriminá-lo, mas os senadores vão tentar fazer com que ele fale sobre principalmente o presidente Bolsonaro, trazendo à tona aquele vídeo que ele gravou ao lado do presidente, dizendo que um manda, o outro obedece. Essa semana da CPI, portanto, tem o potencial ali de continuar fomentando o desgaste na imagem do governo. Esses são 5 temas principais que o mercado tende a acompanhar na política nessa semana, e eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!